Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Juliana, pelo convite. A gente já vem conversando sobre a rede de pesquisadores e como levar esse conceito para o debate já há algum tempo, então estou muito contente de poder realizar esse debate aí com vocês, com todas as pessoas que estão seguindo aí a rede de pesquisadores, e fazer, espero que seja uma conversa bacana. Enquanto tá. Vocês estão vendo a minha tela já? Não? Share screen. Estamos vendo sim, Bia. Então tá bom. Então deixa eu abrir aqui a tela. Pronto. Como você sugeriu, eu resolvi dividir então a apresentação em duas partes. Né? A gente vai começar falando um pouco do contexto global, o que é exatamente essa economia circular, todos os mitos e todos os questionamentos. E acabamos, então, a primeira parte com um questionamento, o que fazer, como mudar. E aí depois a gente fala um pouco das novas habilidades, dos conceitos e os mecanismos para a transição. Eu gosto de começar com um questionamento que fala: será que a gente está protegendo o meio ambiente se a gente destruir menos? Eu acho que essa é a grande questão e a base para esse questionamento da nova economia. Se a gente simplesmente destruir menos, né, todos esses conceitos de produção mais limpa, a gente só vai estar retardando o desgaste dos recursos naturais. Então, a economia circular ela vem justamente para promover um novo olhar, um repensar desse modelo produtivo. E aí eu gosto muito de pontuar esse relatório, que já tem uns 2 a 3 anos, da Accenture, que traz uma estatística muito interessante. Né? Nesse gráfico, vocês podem ver a linha amarela é a variação do preço dos commodities e a azul é a variação do PIB ao longo dos anos. Então, a gente pode ver que tem uma queda, né, de cada 1% do crescimento do PIB, há uma queda no preço dos commodities, mais ou menos na taxa de 0,5%. Né? E a gente pode ver que, a partir do ano 2000, existe uma inversão que o preço dos commodities começa a subir em relação ao crescimento do PIB. Isso é devido ao fato de que as reservas começam a ser desgastadas, né? A tecnologia para otimizar o processo de recuperação dos recursos naturais já não tem mais para onde ir, então você começa a ver uma inversão. Né? Os commodities começam a subir. Para cada 1% do crescimento do PIB, 1,9% cresce o preço dos commodities. Então, isso traz uma nova realidade de mercado, né, que traz riscos para as empresas. Então, risco na volatilidade das matérias-primas, risco no suprimento de materiais. Então, tanto empresas quanto governos começam a questionar esse modelo produtivo que cresce em relação à exploração dos recursos naturais, começa a não ser mais viável economicamente. Né? Então, já que a gente está falando de produção e consumo, vamos pensar, então, um pouco no nosso papel como consumidor, né? E todos esses produtos que estão à disposição no mercado. E aí eu gosto de trazer algumas imagens que eu acho que contextualiza de uma forma bem impactante. Né? Eu trouxe essas imagens do fotógrafo Greg Siegel, que é um fotógrafo americano, que convidou várias pessoas para tirar foto com os resíduos e com o lixo que é gerado durante uma semana. E aí a gente começa a ver, né, a relação do consumo com o nosso dia a dia e o nosso papel, então, nessa realidade. Né? No Brasil, a gente gera aproximadamente 81 mil toneladas por dia de resíduos que não são destinados da forma correta. Né? Isso significa mais ou menos 59% dos municípios não dão destinação correta aos resíduos. Né? E a gente pode ver, né, no resíduo pós-consumo, 1/3 de tudo que é descartado é embalagem. Né? 41% dos resíduos não tem destino adequado.
Então, a gente tem que pensar, esse resíduo que não está adequadamente processado e destinado, ele vai parar nos rios e nos mares. E a gente começa a ver que a questão de ele não ser processado, muitas vezes é uma questão de design. As indústrias começam a perceber que não é só você mandar a embalagem para destino de reciclagem, essa embalagem não foi desenhada para ser processada. Então, isso começa a ser, de novo, um repensar do processo produtivo, e a constatação é que o lixo é um erro de design. Se a gente estiver desenhando todos os produtos de forma que eles possam ser reutilizados, né, a gente não vai ter a geração de resíduos, né? E com isso a gente começa a ver estatísticas como de uma grande instituição que lidera esse debate da economia circular, que fala que é a Ellen MacArthur Foundation, né, que mostra que em 2050, se a gente continuar com essa geração de resíduo, né, e uma falta de processamento desse material, a gente vai ter mais lixo nos mares, plástico, do que peixes. E aí eu trago essa imagem que eu acho super impactante do Museu do Amanhã, né, e falar um pouco de que isso é um problema global, né? Em junho desse ano, o mundo se reuniu na ONU, primeiro congresso para discutir as questões dos oceanos, e foi constituído essa comissão global para discutir esse assunto, né? E quando a gente está falando de consumo, o Brasil está lá entre os 5 primeiros países em tamanho de mercado. Então, se você tem um mercado crescente, você tem uma geração de resíduo cada vez maior, né? E a gente está vendo cada vez mais essa questão da digitalização, da tecnologia, e aqui outras estatísticas para a gente começar, então, a perceber, né, essa era de mudança ou é uma mudança de era? Né? Isso é o que acontece em 60 segundos, né, 1 minuto na internet, 16 milhões de mensagens são mandadas por pessoas, 40 mil horas de música e filmes sendo ouvidos, e por aí vai. 156 milhões de e-mails, né? Então, aqui a gente traz uma imagem que a gente coloca da posse do Papa Bento, em 2005, em 2013, a posse do Papa Francisco. Então, a gente consegue ver que realmente a gente está vivendo uma era da digitalização, e que é isso que eu quis colocar, né? A gente não está falando mais de uma era de mudança, uma mudança de era, né? Uma nova era acontece quando vários acontecimentos acabam nos direcionando para novos padrões de consumo, novos padrões produtivos e novas formas de se relacionar. Então, é dentro dessa nova era que a gente tem que estabelecer um novo modelo produtivo e econômico. Então, o modelo linear da extração das matérias-primas, usa e joga fora, não é mais viável dentro dessa nova era. A gente precisa começar a pensar na separação dos materiais, no design dos produtos. A economia circular prega uma economia que não gera resíduo. Então, todos os materiais biológicos acabam sendo fechados porque retornam ao meio ambiente, e os materiais técnicos, que são os plásticos, os metais, eles devem ser redesenhados e absorvidos para que tenha um valor mantido ao longo do tempo. Então, essa que é a grande transição, né, de uma economia linear para uma economia circular. É uma economia mais restauradora, regeneradora por design. Então, você pensa o design dos produtos desde o início, de forma que você possa ter um reuso, você possa ter uma remanufatura. Então, essa economia cresce desconectada da exploração da matéria-prima, porque ela é uma economia que otimiza o processo produtivo e vai, então, além das questões de produção e consumo eficiente. Né? Tá todo mundo acompanhando? Tá dando para ouvir bem? De forma tá dando bem, Bia, super bem. Então, tá. Então, agora vamos
para contextualizar, então, ainda mais essa questão do que é essa nova economia, né? Muitas pessoas acabam colocando que a economia circular vai solucionar todos os nossos problemas. E não é por aí. Ela vai mudar o sistema produtivo e evitar os problemas. Então, a gente não é mais só pensar na valorização dos resíduos e na reciclagem, porque o lixo é um passivo da economia linear. Na economia circular, como eu falei, não tem essa constatação de resíduo, porque tudo é reaproveitado, tudo é circulado através de ciclos reversos. Então, você tem que pensar o redesign do produto, a modularidade, a durabilidade e como fechar esses ciclos reversos. Então, não é ser só mais eficiente ou ser mais verde, é repensar os modelos produtivos. São novos modelos de negócio. E também não é a questão social e de responsabilidade na cadeia. É uma economia que vai trazer grandes benefícios sociais, porque ela gera novos empregos, ela gera novos mercados, ela otimiza os processos. Então, ela traz um compartilhamento de bens e serviços e que acaba gerando uma nova realidade de experiência e de benefícios para a sociedade. Então, a gente consegue observar no nosso trabalho de troca de conhecimento, né, entre os países europeus e a América Latina, a gente conseguiu observar um ponto que, na Europa, já existe uma percepção da necessidade da mudança, da necessidade da transição. Então, já há, inclusive, a criação de políticas públicas, de legislações para influenciar o modelo produtivo. Então, o Circular Economy Package, ele engloba várias políticas públicas de resíduos, de embalagem, de eletroeletrônico, e estabelece grandes metas de reciclagem. Então, nesse infográfico, a gente consegue ver um pouquinho que a taxa de reciclagem é 70% de todos os produtos pós-consumo na União Europeia tem que ser atingida até 2050, e tem todo um repensado processo produtivo, de como que você faz, de como que você usa e de como que você retorna esses produtos. Então, não é só olhar o fim da cadeia, mas é olhar também o início da cadeia, né? E todos esses estudos, eles são promovidos de forma que a economia circular, através desses novos modelos produtivos, elas vão gerar grandes bens econômicos, 600 bilhões de euros para a União Europeia, vão gerar 2 milhões de empregos adicionais, e a consequência disso é reduzir de 2% a 4% a geração de gases de efeito estufa. Então, é um modelo econômico que faz sentido economicamente e ambientalmente. E a nossa participação, né, quando eu digo participação brasileira, durante 2 anos vem sendo discutido a nova norma ISO de compras sustentáveis, né, e que acabou de ser aprovada e aplicada e traduzida para a realidade brasileira. E dentro da ISO de compras sustentáveis foi inserido essa visão da economia circular, onde um ponto principal é: se eu estou querendo comprar de forma sustentável, será que a melhor decisão é a decisão de compra? Ou eu posso reutilizar um produto? Ou eu posso alugar um produto? Então, isso realmente muda todo um arcabouço de decisão dentro das empresas de como adquirir produtos e serviços, né? E aí vem a nossa participação, né? Como mudar diante de todo esse cenário, né? A Revolução Industrial trouxe diversos produtos, diversos serviços para nós, como consumidores, que trazem várias conveniências. Então, todos esses impactos que a gente está vendo do mundo atual são impactos do nosso dia a dia. Então, será que a gente está disposto também a mudar os nossos hábitos? Eu sempre coloco de que, na verdade, a gente não tinha, ao longo desses anos, essa consciência do impacto que a gente estava gerando com o processo produtivo linear. Só que agora a gente tem a consciência. A gente tem a consciência que esse processo produtivo
desenfreado, o consumo exagerado está gerando resíduo, está gerando um impacto que está voltando para a gente. Então, será que a gente está disposto também a mudar os nossos hábitos? Né? O que a gente tem que fazer para direcionar e iniciar esse processo de transição? Né? A gente tem que reavaliar todo o processo produtivo. A gente tem que rever os nossos valores como consumidores, como empresários, como cidadãos, e redefinir completamente tanto produtos como o consumo. Né? Então, para dar uma englobada e uma resumida nessa primeira parte do nosso bate-papo, esses são os 5 novos modelos de negócio da economia circular. A gente pode ver aqui na parte de baixo, né, a economia compartilhada, produto como serviço, extensão da vida útil, resíduos como recursos e renováveis. Então, esse é o direcionamento que a gente está querendo dar, e esse infográfico traz, então, uma visualização de como esses modelos de negócio podem ajudar nos desafios da indústria brasileira. Né? Então, se a gente tem um cenário de extrema competitividade, será que não é mais interessante para uma empresa produzir algo que tenha mais qualidade, né? Que vai durar mais, que tenha essa extensão da vida útil? Será que eu não posso vender o meu produto como serviço? Esse não pode ser um diferencial competitivo e, de repente, uma forma de eu fidelizar o meu cliente? Então, a economia circular ela gera menos conflito, menos risco e menos custo de produção, porque você não vai ter desperdício. Você vai produzir de forma a atender o mercado. Né? E aí remete a uma economia onde tem mais colaboração, mais transparência, gera conhecimento, porque você tem que ter esse olhar completo da cadeia para poder realmente impulsionar esse novo modelo produtivo. Então, a gente coloca, né, um dos nossos grandes aprendizados que a gente tem tido com a Holanda e com os parceiros holandeses. A economia circular é uma forma de empresas se tornarem a prova do futuro. Esse novo futuro, cada vez mais dinâmico, cada vez mais competitivo, completamente interconectado e digitalizado. Né? Então, a economia circular ela influencia as empresas a repensarem a estratégia de negócio, a usar diferentes materiais, aumentar o uso de matéria-prima reciclada, valorizando esses círculos reversos e aplicar novos modelos de negócio. E a consequência desse novo modelo produtivo é que é um modelo produtivo que vai diminuir as emissões, vai diminuir o aquecimento global e vai reduzir consideravelmente a geração de resíduo. Então, é um novo olhar, né, de sustentabilidade estratégica dos negócios. Então, traz uma visão para o empresário muito mais próximo do dia a dia e do negócio do que uma coisa que pode ser vista tão em paralelo como algo da área de marketing, da área social ou ambiental. E esse que é o grande impulsionador da discussão da economia circular, né, ao redor do mundo, entre grandes empresas, esse questionamento de que esses princípios da economia circular vão gerar diferencial competitivo e vai fazer a empresa se tornar a prova do futuro. Né? No Brasil, a discussão está crescendo. Eu trouxe aqui alguns artigos de jornal. Né? A economia circular é uma evolução. Né? Em 2016, a gente via que os artigos saíam como algo ainda conectado com a reciclagem, mas já colocando que é algo que vai além da reciclagem, né? Que é uma relação de avaliar o que está sendo utilizado como matéria-prima. Né? Então, foi o Globo, o Estadão. No início de 2017, a gente estabeleceu uma parceria com a Associação Brasileira da Indústria Plástica. Então, foi um grande avanço deles colocarem no mercado que eles estão começando a repensar esse modelo produtivo, começar a construir um programa de economia circular para auxiliar a indústria do plástico a fechar esse ciclo. Né? E em setembro desse ano, teve um artigo que foi muito importante, que saiu no Valor, falando como que a economia circular tem uma visão estratégica. Né? Não é só fazer bem o que já existe, é repensar completamente o sistema para evitar o problema, né? E repensar esse modelo produtivo.
Então, acho que a gente pode dar uma paradinha aqui. Juliana, o que você acha? Perguntas aqui já, Bia. E eu queria fazer as perguntas, vou fazer na ordem que elas estão, tá? A primeira questão é o Antônio Robson Oliveira Rosa pergunta: tendo em vista a ideia da economia circular, como a não geração de resíduos, poderíamos dizer que o casamento entre economia ambiental e economia circular seria um casamento perfeito? Ou seja, o meio, ambiente e recursos naturais finalmente tornaria-se um protagonista no filme Produção versus Consumo? Sim, eu acho que a base da economia circular é pensar um modelo produtivo em equilíbrio com o ecossistema natural. Na verdade, a gente fala que a economia circular ela mimica, né? Ela faz a mímica, né? Ela copia o que acontece no meio ambiente. Né? Qual que é a visão que acontece no meio ambiente? Nada se perde, tudo se transforma. Então, essa questão de comparar modelos econômicos depende muito também do que ele define como economia ambiental. Eu não sei qual que é a definição que ele está trazendo, mas um ponto é, de fato, confirmado que a economia circular ela tem que crescer, é uma economia que cresce com uma base mais de restauração do capital natural e do capital social. Bacana, Bia. Tem mais uma pergunta aqui. São duas perguntas do Enildo Neto Teodoro. Processo produtivo linear. Qual seria um exemplo de possível substituição desse modo de produção? Essa é a primeira pergunta. Uhum. E a segunda é: a economia circular tem uma semelhança com a economia da natureza citada em um dos livros de Darwin? Bom, eu acho que esse último ponto eu já meio que respondi antes, né? Uhum. É um equilíbrio total da nossa sociedade com o meio ambiente, porque essa economia que é baseada só na destruição, da captura dos recursos naturais do meio ambiente para a gente utilizar e jogar fora, não dá mais, porque não existe jogar fora. Né? E o Enildo perguntou de casos, né? Eu vou falar de alguns casos no final, agora nessa segunda parte. Mas, basicamente, o que a gente tem que pensar é que os produtos já têm que ser desenhados, e isso tem um papel muito importante dos designers, né? A gente nunca pensou no que vai acontecer com aquela embalagem depois que eu consumir o produto. A gente sempre pensou no design de produto e de embalagem de forma a facilitar o seu uso. A fase de uso do produto foi sempre o foco mais importante do processo produtivo. Né? O que está acontecendo agora, devido a essa realidade, dessa geração de resíduo que a gente não está conseguindo controlar, a gente não pode mais produzir nada que vai gerar resíduo. Então, é repensar o design, e que pode até ser uma substituição de matéria-prima. Por exemplo, utilizar a matéria-prima reciclada, que eu vou estar contribuindo para fechar o ciclo, utilizar matérias-primas naturais, utilizar a mandioca para fazer um prato de mandioca que vai ser compostado depois, desenhar um produto com já uma visão de que a gente fala de segundo uso. Então, por exemplo, uma embalagem que possa ser transformada em uma caixa ou uma sacola que a gente pode depois reutilizar para guardar as nossas coisas. Então, sempre pensar no primeiro uso e no segundo uso daquele produto. Mas eu não quero falar agora dos casos que eu vou falar depois a gente traz mais casos. Bia, tem um comentário, eu vou fazer esse comentário do Facebook e depois vou passar a pergunta também é um comentário da Cristina Macedo, para a gente passar para a segunda parte, tudo bem? Tá ótimo. Na verdade, a Tainá Bimbate fez um comentário lá no Facebook, que está achando muito bacana e está adorando,
e deixou lá para a gente no Facebook, né, para fomentar o debate, o trabalho dela de mestrado, que foi sobre reciclabilidade de materiais e para inserção no ciclo produtivo, desde a etapa do design, como estava mencionando agora, né, envolvendo todas as outras etapas. Eles investigaram alguns motivos pelos quais alguns materiais recicláveis não são reciclados. Então, eu vou passar aqui o link para todos vocês, né, que estão aqui acompanhando e estava lá no Facebook. Está aqui o repositório e, de repente, eu acho que, caso vocês se interessem, vocês podem dar uma olhada lá, que está no nosso ao vivo. Então, temos a Cristina Macedo, ela diz que percebe na prática que a educação ambiental, tanto na implantação, na produção, quanto nas residências e empresas em geral, é fundamental para a conscientização e aplicação prática dessa destinação correta na fonte. Ela faz esse comentário. A Tabata Ribeiro fala assim: a maior conscientização deve ser a partir da indústria, mas qual seria a estratégia para engajamento da sociedade civil, no sentido de educação ambiental, capaz de pressionar o governo ou empresas a incentivar a visão para a economia circular? Eu acho que você pode comentar agora. Tem mais duas coisas aqui. A Cristina pergunta o que tem sido feito nesse sentido nas empresas, né? O que tem sido feito pelas indústrias para essa mudança em relação à educação ambiental. E você quer responder? Você quer que eu repita alguma? Sim, tem alguns pontos aqui para falar. A questão de reciclabilidade tem muito a ver com design. Por isso que a gente fala que o designer tem um papel extremamente importante nesse processo de transição. Quando a Tainá falou da análise dos materiais recicláveis, se a gente for pensar, todos os materiais sozinhos, eles podem ser reciclados. O plástico é 100% reciclável. O desafio que a gente tem é que a gente desenvolveu várias tecnologias de embalagem que chama de multicamadas. Então, são várias camadas de plásticos diferentes para trazer funcionalidades diferentes para aquela embalagem. Então, uma é para impedir que o oxigênio passe, outro é para trazer mobilidade. Então, tem várias camadas com várias características. Essas camadas misturadas que dificultam a reciclagem. Então, por exemplo, a Tetra Pak, que está mais perto do nosso dia a dia. Ela é feita de alumínio, de papel e de plástico. Na hora de reciclar, é extremamente difícil essa separação. Então, você pode ter um trabalho de demonstrar a reciclabilidade dos materiais isoladamente, mas o desafio é a reciclabilidade das embalagens já com o material transformado. Existe eu lembrei de um caso muito legal que vale ser mencionado, que justamente essas embalagens multicamadas, elas são muito difíceis de serem recicladas, mas elas são extremamente funcionais. Elas são muito boas para acondicionar o alimento. Então, tem um projeto que foi feito para levar alimento para a África. Então, o que a Dupont, junto a 12 parceiros, decidiu fazer? Eu vou levar esse alimento para a África nessa embalagem, mas, ao mesmo tempo que eu desenhar essa embalagem, eu vou desenhar um processo de reciclagem dessa embalagem. Então, de modo algum, eu vou transportar um alimento numa embalagem que não seja reciclável. Então, o alimento já chegou na África com um processo de design de embalagem, um processo educativo para as crianças coletarem essa embalagem e com um processo de reciclabilidade já alinhado que transformou essas embalagens em mesas e cadeiras para as escolas. Então, essa que é a visão completa da economia circular. É trabalhar junto, em cadeia. Você pode até colocar materiais que sejam mais difíceis de serem reciclados, mas se você já der a solução lá no final. Então, como que é esse processo da indústria, né, de educação também que foi falado? Eu acho que
cada vez mais, tendo esse problema em evidência, nós vamos começar a observar políticas públicas forçando a indústria, né, a serem responsáveis a trazer soluções para o mercado. Então, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, aqui no Brasil, a gente já tem um elemento lá que chama responsabilidade compartilhada. Então, a empresa que está colocando aquela embalagem, aquele produto no mercado, ela é responsável pelo recolhimento daquela embalagem e o processamento daquela embalagem. É claro que toda política pública depende também de infraestrutura, da cadeia estar organizada, mas é um começo. Então, a transição também pode ser facilitada por incentivos e políticas públicas que direcionam esse novo modelo produtivo. Mas as empresas pioneiras, que já estão percebendo que lá na frente elas vão ter problema, elas já estão se estruturando para colocar no mercado processos que a gente chama de take-back scheme, de incentivos para retornar as embalagens. A gente está vendo cada vez mais indústrias fazendo projetos com embalagens retiradas do fundo do mar. Então, já está acontecendo uma movimentação considerável no pensamento da indústria também. Na verdade, eu tenho vários comentários aqui. Um deles é o Mauro Samp, que está falando, eu acho que você vai tratar com ele depois, né? Falando da startup dele sobre mobilidade urbana, chamada Samp Motors. Tem o link, eu vou compartilhar com o pessoal do Facebook. Está querendo saber onde que ele pode obter autorização para colocar o adesivo da Exchange for Change Brasil no modelo virtual do triciclo elétrico que ele está fazendo. Então, fez um pedido para você no LinkedIn, você aceitá-lo lá. Tá. Então, Mauri, eu acho que você é designer, né? Então, depois eu acho que vocês conversam um pouquinho depois. O Antônio Robson, Guadalupe, Enildo, Tainá. A Tainá falou do caso da Dupont, que é bacana, né? Quando eles falam que alguns materiais são reciclados, envolve toda essa logística para os materiais serem absorvidos pela indústria, transcendendo a existência de tecnologia para reciclagem. É o comentário, né? Enildo, e Cristina, Júlio, eu gostaria de passar todas essas questões ao final para ver se a Bia consegue finalizar. Ela vai falar de vários cases, né? O Júlio César é aluno de doutorado da PUC-Rio na área de geotecnia ambiental. Então, eles falam um pouco do trabalho dele. Júlio, eu vou voltar a você depois, tudo bem? Jorge pode fazer perguntas, sim, mas a gente vai passar para os 15 minutos da segunda etapa e eu volto para tudo depois. Tudo bem, Júlio, Cristina, Enildo, Tainá? Voltamos posteriormente? Concordam? Só para ver se ela consegue dar andamento e aí a gente volta, tudo bem? Então, muito interessantes os comentários, Bia. Então, espero que a gente consiga retornar um pouquinho para falar que está bem bacana aqui os comentários. Tá? Ótimo. Então, eu vou aqui dividir minha tela de novo com vocês. Então, como que a gente começa a se envolver, né? Como é que a gente começa a repensar esse modelo? Né? Eu digo que todo aprendizado passa por um processo de educação e transformação. É por isso que, em todos os contextos, a gente fala que é um processo em transição, a economia linear para a economia circular. Não vai acontecer de uma hora para a noite, né, do dia para a noite, mas requer um trabalho de troca de conhecimento, de estudo e de adaptabilidade. Aproveito até para fazer uma pontuação, né, que Exchange for Change é justamente uma consultoria especializada, né, e uma plataforma de troca de conhecimento global para impulsionar a economia circular no Brasil. Então, a gente trabalha com vários colaboradores internacionais para fazer essa cocriação e adaptação de soluções para a realidade brasileira. Né? Então, o que será dessas empresas de commodities se a gente está direcionando a economia para uma economia que cresce desconectada da exploração dos recursos naturais? E o que vai acontecer com as empresas de gestão de resíduos? Né? Eu vejo que todas essas perguntas já foram um pouco dentro desse contexto. Né? E o papel do governo? Quais os benefícios, tanto para os consumidores quanto para a sociedade? Né? O primeiro ponto é a gente adquirir esse novo olhar.
muitas oportunidades podem ser perdidas se a gente continuar com o olhar tradicional de funcionamento dos modelos produtivos. Então, precisa entender esse novo contexto, que não é simplesmente fechar a pontinha daquele processo linear e fazer circular. É repensar completamente o modelo produtivo, né? E um estudo recente da Circular Economy com a Ecofis, né? Então, vamos começar a pensar em todos aqueles pontos que a gente colocou nas perguntas, né? Qual o benefício, em termos gerais, né, em relação às mudanças climáticas? Né? Esse infográfico é interessante porque diz que todos os compromissos nacionais, né, assinados por mais de 200 países, né, que é focar em energia renovável, priorizar a questão do uso eficiente de energia, reduzir o desmatamento, eles vão nos levar para uma redução de aumento de temperatura até 3 graus. Então, a gente ainda tem aí um gap, né, que é justamente esses novos modelos de negócio da economia circular, né, porque é uma economia que gera menos resíduo, uma economia que gera menos impacto, que vai, então, ser possível a gente atingir essa redução do aumento de temperatura. Né? Então, o processo de transição começa a acontecer através da consciência de que o modelo restaurador faz sentido economicamente. Então, essa é a visão das empresas. Para que elas possam sobreviver a essa nova realidade, elas têm que começar a repensar o modelo produtivo. Né? E para os consumidores já estão com um novo mindset. Né? A gente quer cada vez mais qualidade, né? Valor. A gente fala que o consumidor está promíscuo, porque essa era digital faz com que a gente busque coisas com muita facilidade na internet. Então, a competitividade está muito alta. Então, para as empresas, a competitividade não é mais suficiente só olhar para custo e qualidade. A geração de valor começa a ser um indicador importante para a fidelização e para atingir o seu cliente. Né? Então, como indivíduo, como empreendedor, como funcionário de uma grande empresa, né? Quais tipos de habilidades que a gente precisa começar a adquirir para influenciar a transição? Né? A gente vê cada vez mais na mídia dizendo que os empregos do futuro nem existem ainda. Né? Então, como se preparar? Então, a gente precisa começar a ter essa visão mais holística. Não pode ter uma visão muito direcionada para um elo da cadeia. A gente tem que pensar o processo produtivo e a visão da cadeia como um todo. Tem que ter muita resiliência, porque realmente é difícil essa transição. Mas a gente precisa gerar essa capacidade de análise crítica. E, além de tudo, ser muito colaborativo, proativo e empreendedor. E para as empresas, elas têm que pensar cada vez mais a juntar equipes multidisciplinares, porque é através dessas visões e várias habilidades trabalhando junto que a gente vai trazer essas novas soluções. E, além de tudo, tem que ser muito corajoso para você realmente provocar o sistema atual e querer trazer essa nova visão. Né? Uma mudança de atitude é muito importante. Eu quis trazer essa fala também do Dagnino, do presidente da Associação Brasileira de Qualidade. Né? Ele foi um dos nossos convidados na publicação que a gente fez para materializar todo o trabalho, né, voltado a essa educação do mercado brasileiro. Junto a especialistas holandeses, a gente produziu o primeiro livro de economia circular em português, e que está disponível em PDF, no ISO, na Amazon, gratuitamente, porque esse foi o nosso intuito, de trazer a educação, esse conhecimento e essa inspiração para o mercado brasileiro. Então, a adoção da economia circular em lugar da linear é uma questão de mudança de atitude, e todos esses elos da cadeia e as partes interessadas precisam estar envolvidas. Né? Então, o processo de transição começa com a educação. A gente tem esse modelo que a gente fala que a gente precisa educar para, então, conseguir implementar e, através dessa implementação, gerar estudos de caso para demonstrar os resultados e impulsionar de novo a educação. Né?
Então, no intuito de trazer essa educação para o mercado brasileiro, e eu estou vendo aqui, fico feliz de ver que já tem algumas pessoas que estão participando do webinar, que já participam da nossa rede, e foi através da rede do Núcleo de Economia Circular que eu também me aproximei da Juliana, da rede de pesquisadores, e fico muito contente com essa aproximação. Então, ao longo de 2016 até julho desse ano, a gente criou essa rede de conhecimento colaborativa, onde a gente teve a oportunidade de trocar, através dessa forma inovadora de troca de conhecimento, webinários com 10 empresas de 7 países diferentes. Então, foram essas que a gente entrou em contato e, ao longo do ano, a gente pôde discutir questões como políticas públicas, governança, educação, incentivos, né? Como comunicar a economia circular de forma a impulsionar a transição, né? E, recentemente, a gente transformou essa rede, resolveu escalonar para colocar multiplicadores em várias regiões. Eu acho que isso vai construir um cenário muito favorável, e eu convido a todos que estão ouvindo a já ir para o Facebook, entrar lá, se cadastrar, porque a ideia é a gente criar essa rede de conhecimento para realmente trazer o conceito de uma forma aplicada, prática e clara para o mercado brasileiro. Porque a gente precisa sair daqueles mitos e daquela visão de que a economia circular é simplesmente um ciclo de materiais, e não é isso. É pensar como colocar o produto no mercado, transformar produto em serviço, consumidor em usuário, é a economia compartilhada. São vários indicadores que vão além dessa questão de reciclagem e que traz grandes benefícios para a sociedade. Então, ao longo desse processo de 2 anos que a gente vem trabalhando no mercado brasileiro para impulsionar essa discussão, a gente estabeleceu os 3 passos para a transição. Então, são passos que as empresas podem começar a pensar para poder colocar produtos no mercado aplicando esses princípios circulares, né? O primeiro é pensar em design e performance, né? O que o consumidor quer é um produto que tenha a performance desejada. Então, não é só mais um produto bonito, ele tem que ser funcional, porque num cenário extremamente competitivo, se eu compro um produto que não me agrada, eu vou para outro. E ainda faço uma grande campanha contra no mundo digital, né? E um outro ponto é que a gente tem que trabalhar em parcerias, tem que trabalhar em conjunto, não dá para fazer sozinho, não dá para trabalhar com só um elo da cadeia. E o ponto de tudo, final, que é a maior base da economia circular, é uma economia que gera valor, que traz valor para a sociedade, para as empresas, para as pessoas, né? E reduz completamente esse modelo que traz impactos ambientais e reflexos na vida de todo mundo, né? Então, alguns exemplos, né? Novos materiais. A gente falou de renováveis. Eu gosto muito dessa empresa, uma empresa brasileira chamada Oca Bioembalagens, que ela faz embalagens de amido. E como é de amido, só você botar na água quente que ela dissolve e ela é totalmente compostável. Então, esse foi um da aplicabilidade mais interessantes que eu achei, que é a caixa de ovo. Isopor é um material extremamente difícil de ser reciclado, porque apesar de ser monomaterial, né, a caixa de ovo de isopor, ela é muito leve, então ela precisa de um volume muito grande para ser eficiente a logística reversa desse material. Então, essa caixa de ovo, não só ela pode ser colocada triturada e colocada numa composteira para ser compostada, mas o rótulo da embalagem vem num papel semente que você pode plantar e já utilizar essa embalagem como um vasinho, né? A Heckman também é uma empresa que aplica essa visão de design e performance. Ela faz produtos belíssimos com resíduos de câmara de pneu. Vocês podem ver a alça dessa bolsa, é cinto de segurança. Eles usam também mangueira de incêndio para fazer produtos bonitos que têm performance e que se tornam desejáveis.
Então, teve uma pergunta anteriormente, né, que colocou como é que a gente faz, né, o consumidor perceber essa economia circular. Eu acredito que a gente tem que colocar produtos bonitos, desejáveis no mercado e explicar para o consumidor que o material foi reutilizado, que foi reciclado, e que não é por isso que ele é feio, porque ele vem do lixo, vem de material reciclado. Então, é a gente entender também como um elo importante da cadeia da reciclagem, porque é o consumidor que vai colocar aquela embalagem pós-consumo no coletor, e para que a gente mesmo pode se beneficiar desse processo, né? Materiais naturais, né? Isso aqui é um tecido feito de escama de peixe. Eu retornei agora de alguns eventos em Maceió, em Recife, e foi muito interessante. Teve um evento patrocinado pelo BID para influenciar a cadeia produtiva do sururu. Então, é um alimento típico, né, de Maceió, e que gera toneladas e toneladas da casca né, da concha do sururu. O que fazer com aquele material, né? E um outro exemplo que eu acho muito bacana de repensar o produto, repensando o design, é uma garrafa d'água que foi produzida na Costa Rica, que vocês forem ver, ela é quadrada e ela é feita de tal forma que você possa amassar e ela é transformada numa telha, que pode ser produzida, então, pode ser utilizada para fazer telhado de casas populares, né? Eu trouxe aqui também uma visão de um dos grandes líderes da Holanda de economia circular, o Guido Bram, que ele fala que o que é mais fascinante da economia circular é esse potencial de cooperação e de geração de parcerias, né? E aí eu trago aqui um projeto que a gente está fazendo com a Casa da Moeda, que é muito bacana também, e mostra a importância desse olhar de novos modelos de negócio e a visão de materiais. Então, a Casa da Moeda, junto com a equipa e a gente, começamos a olhar para as questões de resíduos de papel moeda. Eu achei muito interessante quando a gente foi lá visitar a Casa da Moeda, né, que eles falaram assim, o nosso produto está na casa de 100% dos brasileiros, né? Quem não tem dinheiro em casa? E a gente não se toca de que uma nota velha que você devolve para o banco, ela vira resíduo. E toda aquela característica de segurança da nota, ela dificulta a reciclagem, porque primeiro que não é papel, é algodão, e tem tintas especiais, metais pesados, tudo na nota para esses requisitos de segurança. Então, se você for pensar, né, que o Banco Central gera 2.000 toneladas de resíduo de papel moeda por ano, são quantidades enormes, então é um resíduo especial, né, sem tratamento, é um desafio global, nenhuma Casa da Moeda sabe direito como fazer. Na Europa é um resíduo que vai para a geração de energia, né? Então, o primeiro passo foi olhar para o material. O que a gente pode fazer com ele? Então, a equipe começou a trabalhar com esse material e viu que dava para ser processado e produzido placas para fazer móveis, mesas e cadeiras, né? Só que tinha um último ponto, a rastreabilidade desse material. Se é um material especial, que a Casa da Moeda e o Banco Central são responsáveis pelo seu destino, porque ele é considerado um material tóxico, eu não posso simplesmente pegar esse material, colocar numa cadeira e vender, porque eu vou estar simplesmente transferindo o resíduo de um lugar para outro. E pode ainda dar problema essa cadeira quebrar de ir parar no aterro sanitário. Então, o nosso papel do projeto foi justamente pensar qual o modelo de negócio que a gente pode usar para colocar esse mobiliário feito de papel moeda no mercado. Então, a gente chegou à conclusão que tem que ser transformado num modelo de serviço. Então, um produto virando serviço e a gente está desenhando, então, como fazer um leasing desses produtos que vão ser feitos com papel moeda. E aí a gente só consegue fazer isso, como vocês podem observar, através dessa conversa, dessa equipe multidisciplinar e desse trabalho de parceria. Uma outra visão também de modelo de negócio diferenciado, que tem muita proximidade com a nossa realidade, é máquina de lavar roupa.
né? Então, Bundles foi uma empresa da Holanda, né? Uma pequena empresa que desenvolveu um mecanismo, um sistema de computação que bota um software e um equipamentozinho que é colocado na máquina de lavar para contabilizar a quantidade de vezes que você usa a máquina de lavar. Então, qual foi a vantagem e a grande oportunidade aí que eles observaram? Né? Que o consumidor não precisava mais ter uma máquina de lavar, né? Não precisava comprar uma máquina de lavar. Ele pagaria por lavagem, mas com a máquina de lavar na sua casa. O que eles propuseram de modelo de negócio? Eles foram numa grande empresa, a Miele, e aí é uma outra realidade que é vista aqui nesse estudo de caso da economia circular, é a conexão de pequenas empresas com grandes empresas trabalhando junto, né? Então, não só o olhar de parceria ao longo da cadeia, mas entre pequenas e grandes empresas de setores diferentes. E aí eles colocaram no mercado, eu digo que é um modelo tipo da NET. Então, você compra um pacote de lavagem e não a máquina de lavar. E a máquina de lavar continua sendo do produtor. Você compra um pacote de lavagem, quantas lavagens você quer fazer por mês, e você recebe na sua casa, você faz um plano de 12 meses, e você recebe a melhor máquina, mais eficiente, mais moderna na sua casa. Então, a empresa ela é responsável pela manutenção dessa máquina, então, reverte todo o modelo produtivo de obsolescência programada, porque a empresa não vai querer que a máquina quebre muito rápido, então ela vai começar a produzir produtos de mais qualidade, de mais durabilidade, porque você pode se tornar um cliente fiel para o resto da vida. Então, você, uma vez que você fez essa venda, você se manter um serviço adequado, o consumidor não vai mais para o competidor. E para o consumidor é ótimo, porque se a máquina quebrar, é só fazer uma ligação e você já consegue resolver o seu problema. Então, a gente começa a ver que esses modelos de negócio que transformam produtos em serviço têm benefícios para os dois lados. Então, por que isso não está acontecendo de maneira tão rápida e exponencial? Porque tem a dificuldade do modelo econômico, de fechar a conta. Então, o investimento inicial de um negócio desse é muito maior, porque você tem que disponibilizar um ativo para o consumidor e pagar por esse ativo que vai ser pago ao longo do contrato que você estabelecer com aquele consumidor. Então, agências de fomento internacionais e bancos estão começando a discutir, né, novos indicadores de performance para aportar dinheiro nesses novos negócios, porque o retorno vai ser em outro padrão, mas só que vai ser também uma visão de longo prazo e durabilidade muito maior. Né? Então, quais são os grandes benefícios da economia circular? Né? A gente pode ficar aqui falando sobre vários casos, e eu prefiro deixar tempo, então, para um bate-papo, mas resumir, né, que a economia circular é uma economia que não gera resíduo. Então, ela replica a realidade ambiental, do meio ambiente, onde nada se perde e tudo se transforma. Não existe resíduo na natureza. Né? Ela transforma produtos em serviço e acaba completamente com essa obsolescência programada. De novo, é claro que não vai ser de uma hora para outra, mas a própria indústria já está começando a ver que não é mais fazendo um produto barato que vai quebrar rápido que ela vai ganhar mercado, porque a competitividade faz com que o consumidor vá para outra empresa e ela perca, então, aquele cliente. Né? A economia circular ela cria um segundo mercado e acaba valorizando, então, esses produtos de qualidade que são mais duráveis, porque a gente pode ter muita compartilhamento, revenda de produto. Então, não pode ser um produto de baixa qualidade, senão como é que eu vou revender esse produto? Né? E aí que entra também uma outra visão de benefício social. Né? Se os produtos vão ser mais duráveis e mais robustos, né? A primeira compra pode até ser uma compra mais cara, mas ele é tão bom, que ele pode entrar no mercado e ser revendido com a garantia do produtor, que é, então, a remanufatura, por um preço mais acessível. Então, é uma nova visão mercadológica, né? E acaba por reconstruir, então, todo esse capital natural e social, porque é uma economia restauradora e não destrutiva, né?
e acaba por gerar novos empregos, novos mercados, por conta dessa remanufatura e do reparo. Então, a economia circular, basicamente, ela traz novas formas de produzir, novas formas de consumir e novas formas de se relacionar. E é mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês. Tem o meu contato, tem o Facebook, a gente tem o Instagram, a gente tem o Twitter, e vai ser muito bom poder compartilhar e conversar aí mais com vocês, e fico disposta agora disponível para mais perguntas. Nossa, mãe, tem muita pergunta, viu, Bia? Mas antes das perguntas, eu gostaria muito, eu vou até ligar aqui, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, aceitar o convite para falar com a rede de pesquisadores, né? A gente viu aqui que a gente fez uma pequena pesquisa e das pessoas que estão nos acompanhando, 1/3 não conhecia o conceito, 1/3 conhecia parcialmente e 1/3 conhecia. Então, é bem dividido. É importante a gente ampliar, de fato, e eu vi várias pessoas aqui dos NECs regionais, né? Danilo está querendo saber, Danilo Carvalho, se ele é o representante internacional dessa parceria, está por aí. O Robson Lessa também, de Campos, fez alguns posicionamentos no Facebook, mas eu vou passar, e nós agradecemos muito a parceria com o Núcleo de Economia Circular, desde a primeira vez que eu ouvi falar de economia circular lá no Parque Tecnológico, onde vocês estavam inicialmente, né? De fato, me despertou uma curiosidade muito grande e fiz questão de compreender um pouco melhor. Acho que falta muito, mas agradeço por você sempre nos ajudar esclarecendo sobre isso. Eu vou passar para as perguntas, muitas pessoas parabenizando você, a Margarete Pavan, Danilo, várias pessoas falando, Robson, e a gente tem algumas perguntas que a gente deixou da outra vez, né? Então eu vou passar para elas. A Cristina Macedo fala das embalagens Tetra Pak, né, que podem ser reaproveitadas, sendo usadas em outras utilizações, né? Telhas são usadas para melhorar a temperatura interna de construções e ela acredita que uma das saídas para os materiais de difícil reciclagem pode ser estudando novas aplicações para esses materiais. Ela fez só um comentário, né? Sim, o Antônio... esse ponto, deixa eu só fazer um comentário que... Claro. Existe um grande passivo, que são os resíduos atuais, mas o ponto crucial da discussão da economia circular é justamente a gente não ficar com foco no olhar de como desenvolver uma tecnologia de reciclagem para embalagens difíceis, e sim redesenhar as embalagens. Isso foi um dos resultados do estudo da cadeia do plástico que a Ellen MacArthur Foundation fez, que falou, se a gente quer melhorar a reciclagem, a gente tem que pensar menos na tecnologia da reciclagem e mais no design. Então, eu sei que tem uma discussão grande aí nesse contexto, mas só para colocar esse novo olhar. A gente vai passar, então, para o... A gente tem aqui o Júlio César Simões Presotti. Ele é aluno de doutorado da PUC-Rio na área de geotecnia e ele gostaria de informar que, embora seja um novo conceito, eles já estão elaborando a tese dele sobre a ótica da economia circular, intitulada Desenvolvimento de Sistema de Gestão Ambiental para Resíduos Gerados nos Processos de Extração e Beneficiamento de Rochas Ornamentais do Estado do Espírito Santo, pensando na ótica da economia circular. E que está falando também que o livro editado no ano passado, né, que você organizou, Bia, foi muito utilizado nas pesquisas bibliográficas dele. Que ótimo! É bom ver tantas pessoas estudando, né, passando isso para teses, dissertações, né, TCCs, isso é muito importante, né, Bia? Isso é uma das nossas metas com o NEC Brasil. O trabalho que a gente vai fazer com os multiplicadores, e por isso que eu aconselho todo mundo seria ótimo se todo mundo procurasse a gente, entrasse em contato, porque a gente quer fazer um mapeamento de todas as teses, de todo mundo que está começando a estudar e a aplicabilidade dos princípios da economia circular, seja em mestrado, seja em doutorado, seja em monografia, e quem sabe aí no ano que vem a gente faz um grande congresso acadêmico de economia circular, né? Com a rede de pesquisadores.
Ah, eu adoraria, nós adoraríamos, todos nós da rede, estamos juntos no NEC, né? E assim, o Robson Lessa, um dos multiplicadores regionais, está falando como que pode fazer essa multiplicação, como vão ser as reuniões, a Tainá Ângela quer saber como faz parte do NEC, várias pessoas falando que é importante tudo isso, né? O Jorge Marcos também perguntando, quer fazer parte, falou de legislação, falando que vai realizar um Fórum Brasileiro de Educação Ambiental e queria ter um painel com o tema, com a sua mediação. Enfim, são muitos convites acadêmicos e muitas dúvidas em relação ao NEC. Você quer falar um pouquinho disso, Bia, por favor? Posso, claro. Eu acho que o NEC é um desdobramento natural do primeiro ano de trabalho que a gente fez e que surgiu de uma forma muito voluntária, né? Eu comecei a participar de vários eventos aqui no Rio de Janeiro e muitas pessoas foram me procurando, querendo trocar ideias e querendo conhecer mais a temática. E acabou que a gente reuniu esse grupo de pessoas de forma voluntária no Parque Tecnológico da UFRJ e propôs um grupo de estudo que a gente iria, então, destacar os 8 eixos para a economia circular, né, que foi uma publicação feita lá na Holanda, especificou todos esses elementos necessários para a transição, e ao longo do ano a gente foi buscar especialistas internacionais para conversar com a gente sobre todos esses eixos. Então, a gente fez vários webinários, era inicialmente um grupo fechado, porque era um grupo super comprometido que se reuniria para, depois do webinar, discutir e pegar esse contexto e adaptar para a realidade brasileira. No final, a gente já tinha criado a página do Facebook e, gerando mais interesse, a gente começou a abrir os webinários para outras regiões, para as outras localidades, e quando a gente completou, então, esse primeiro ciclo, a gente percebeu que tinha muito interesse de outras regiões, e o potencial, como a gente vê acontecendo com a rede de pesquisadores, da gente utilizar essa tecnologia digital, online e softwares de webinários como esse, para a gente levar esse conhecimento para outras localidades. Então, a gente acabou selecionando multiplicadores regionais, e ainda não tem nenhuma comunicação oficial feita, porque a gente está começando a desenhar essa governança, e aí eu quero destacar aqui o papel do Danilo Carvalho, que está aí com a gente, que foi um dos membros do NEC no primeiro ciclo, e que está sendo muito importante, e liderando aí esse trabalho de coordenação dos multiplicadores. Então, a gente está começando a desenvolver, a gente vai fazer um roadshow pelo Brasil para fazer reuniões de kick-off com todas as regiões. Eu vi que alguém comentou alguma coisa aqui de BH. Amanhã eu estou indo para Belo Horizonte para fazer a primeira reunião do NEC BH e junto com o NEC de Ituiutaba. Então, tem grandes regiões, cidades, capitais, mas também tem pequenas cidades, e é muito resultado do pioneirismo individual de cada um, porque eu não elegi, não selecionei, não convidei ninguém. Foi uma coisa muito voluntária que foi acontecendo, das pessoas me procurando, e que eu pensei, como é que a gente faz para agrupar todas essas pessoas que já são pioneiras, vocês que já estão fazendo mestrado e doutorado no assunto, vocês já são pioneiros e inovadores, porque a maioria das informações são publicadas em inglês, tem muito pouca coisa em português, e por isso que o NEC traz um cenário e uma oportunidade enorme da gente fazer um alinhamento conceitual e apresentar para o mercado brasileiro essa realidade de uma maneira ampla, de uma maneira clara, e quem quiser da inscrição, e vou passar os dados da gente para as pessoas entrarem em contato, e aí é seguir o Facebook, a gente vai começar a montar uma mala direta para fazer eventos regionais e começar a capturar e aumentar essa rede.
A rede de pesquisadores também vai fazer divulgação de todas essas ações, né, em parceria com o NEC, então contem com a gente, viu, Bia? Sempre que precisarem, o pessoal de Belo Horizonte, que vai ter o privilégio de ter a Bia aí amanhã, pertinho, aproveitem, tem alguns mineiros por aqui. Então, Bia, prepare-se, que vai ter coisa acontecendo boa, legal lá já. Sim, e a Tainá está falando que o design é a chave do negócio. Todos nós aqui somos fãs do design, né? A rede de pesquisadores nasceu com uma proposta com uma design, né? A Luísa Valério. Então, a Bia também, acredito que trabalha bastante com a valorização do design. A gente conta bastante com eles, né, Bia, para as nossas ações. O Enildo está falando que a palavra lixo deveria ser abolida e, no seu lugar, deveria ser usado o termo riqueza em potencial de produtos descartados. Que lixo não é lixo mais, né? Isso aí, é materiais. É simples. É só a gente falar materiais. O Antônio Robson Oliveira Rosa. Eu estou tentando buscar aqui só vamos esperar um pouquinho que o link dela não está muito legal, logo ela volta, tá, pessoal? Vamos lá. Bia, tá ouvindo a gente? Bia? Alô? Você caiu um pouquinho. Na verdade, tá tudo bem. Não, tá tudo certo. Então, o Núcleo de Economia Circular, o Danilo e o Robson estão num bate-papo paralelo, falando que a economia circular não é só um círculo de materiais, é uma questão de mudança de paradigmas, novos modelos de negócio e, acima de tudo, novo comportamento do consumidor. Que não queremos mais possuir algo, queremos uma experiência que o produto nos proporciona. Por isso, os 3 passos para a transição são muito importantes. E o Robson complementa que, sim, a visão do consumidor é muito importante, né? Também além das indústrias, né? Eu acredito que vocês concordam com isso, né, Bia? Sim, é isso aí. Então, Antônio Robson, economia ambiental basicamente define-se pela valoração de recursos e serviços ambientais, principalmente para poder valorar o impacto produzido pelas empresas, desde a sua implantação até a produção. Com a valoração dos impactos, esses custos seriam absorvidos pelas empresas e, quando esses custos não assumidos, acabam sendo pagos pela sociedade como um todo. Ligando essas ideias, economia ambiental e economia circular, pensando no ciclo desde o início, parece um modelo econômico inovador e muito interessante. Antônio, acho que é isso aí que a gente acredita mesmo. Aqui a Tabata... Eu acho que um ponto importante de colocar... Juliana... Pode falar, Bia. Um ponto legal de se colocar... Tá me ouvindo? Tô, sim. Que não é pensar a economia circular, não é pensar a economia circular como sendo algo somente incrivelmente inovador e difícil de ser atingido, não é por aí, né? A gente vê que são mudanças simples, que são está totalmente ligado à inovação tecnológica, mas não como era antigamente, de que inovação era algo que precisava de altos investimentos, só as grandes empresas faziam e que demorava muito tempo. O que a economia circular traz, através desses novos modelos de negócio, é que estão surgindo negócios disruptivos, sendo produzidos com pouco dinheiro, por pessoas jovens e indo para o mercado de uma forma muito rápida. Então, a gente tem que estar preparado que não existe mais aquela percepção também de que vai demorar. Gente, ela caiu, ela estava
a internet dela deu sinais de estar ruim. Logo ela volta, tá? Felipe, eu não esqueci, não. Vou perguntar sobre os slides, tá? Vamos ver se ela consegue retornar. Todo mundo ainda me ouve, né? De qualquer forma, se ela tiver algum problema para voltar, a gente encaminha todas as perguntas para ela, tá? Ah, é uma pena. Eu espero que ela consiga voltar. É muito bom, né? É super interessante o tema. A gente realmente tem uma... Imagina, Tabata, parabéns para todos nós que estamos aqui interessados num tema incrível, né? Como esse, para a gente divulgar ainda mais. A rede de pesquisadores tem essa missão, né? Compartilhar esse tipo. Oi, Bia, que bom que você voltou. Você tá sem áudio, você tem que liberar seu áudio, tá? Libera seu áudio. Pronto. Oi, que bom. Não sei o que aconteceu, desculpa. Não tem problema. Aqui a gente está finalizando, tá? A Helena Cordeiro Macedo está falando que a economia circular é uma evolução no nosso modelo de vida e no nosso comportamento. A Ana Carolina João Souto diz que lixo, na verdade, é recurso, resíduo é recurso, né? Na verdade. A Cristina Macedo está dizendo que quer muito fazer parte dessa mudança. Como designer, ela se oferece para redesenhar produtos com essa nova proposta. Cristina, deixa seu contato para a gente. Incrível. Cristina também está com a gente no NEC, não está? Tomara. Eu acho que ela já está com a gente no NEC em Rio de Janeiro. Ô, Cristina, então temos que nos conhecer e tomar um café. A Helena Cordeiro está pensando e questionando sobre os pontos de emprego. Na verdade, ela diz que a economia circular é possível sem os pontos de emprego da população, já que a indústria vive do consumo. Serão gerados outros pontos de trabalho? Eu não entendi muito bem, Helena. Se você quiser esclarecer melhor suas perguntas... Eu entendi, porque é um questionamento que sempre surge. Ah, bacana. E eu acho que um ponto legal de se colocar é que esse discurso de que a gente tem que produzir menos, consumir menos, é muito desafiador, e a gente viu que não é esse discurso que vai fazer as empresas mudarem o modelo produtivo, né? Muitas discussões globais da COP, né? Os países emergentes falaram: agora que os países desenvolvidos já produziram, já consumiram tudo que tem que consumir, está querendo que a gente reduza o nosso consumo. E o que a economia circular está falando é que não é para reduzir o consumo, é consumir de maneira diferente. Se a gente está produzindo produtos mais duráveis, a gente não vai precisar comprar coisas com mais tanta frequência. Se a gente está buscando como consumidor uma experiência, né, uma outra realidade de consumo, a gente pode estar indo para a economia compartilhada, né, para a reutilização. Então, eu acho que é uma nova realidade que nos permite consumir, mas de uma maneira diferente. E a indústria vai continuar produzindo, mas também vai ter que produzir de forma diferente. Pode até ser que tenha um decrescimento, mas não uma redução de ganho para a indústria. É um ganho diferente. Então, é aí que ela tem que pensar, porque se ela não mudar essa forma de colocar produtos no mercado e ter uma visão mais de longo prazo, pode ser que no curto prazo ela quebre. Então, essa que é a grande questão. Então, é um modelo diferente de consumo, de produção, e que não é como é que se diz? De críticas, então eu vou ter que deixar de fazer isso. Não, eu vou ter que mudar minhas atitudes, vou ter que rever os meus valores, né? Talvez eu tenha que carregar a minha garrafinha na bolsa, né? Para não ficar consumindo desnecessariamente os descartáveis. Então, são essas as questões. Aí, saúde. Saúde! Ainda falta muito para mim para chegar na economia circular, mas a garrafinha é inseparável.
Então, a Daniele de Lima Farias disse que teve a oportunidade de conhecer esse sistema recentemente, porque agora está na mente dela e se expandindo esse assunto, né? Está perguntando como introduzir princípios da economia circular, mais especificamente no cotidiano, em pequenos negócios, se você tem alguma dica em relação a isso. E aproveitando, vou continuar, a Daniele está fazendo um mestrado ou algo do tipo também voltado para a economia circular, se não me engano. Várias pessoas estudando sobre o tema. E a Tabata Ribeiro, o olhar do consumo é outro, não vai deixar de existir, menor uso de plásticos, principalmente maior uso de produtos com material biodegradável, novas tecnologias, de produtos diferentes, né? Aí que entra design também, né? De materiais, de produtos, de serviços, né? Olha só, Ju, eu vou botar aqui o link para o questionário de inscrição do NEC. Excelente, que eu compartilho lá também. Tá aí, pessoal? E eu vou compartilhar no Facebook para o pessoal que está acompanhando lá também. Tá, Bia? Então, vou continuar só mais uma pergunta. Então, você viu a Daniele, né? Como dicas para incluir princípios de economia circular no dia a dia, né? E o Antônio Robson. Então, isso vai muito da nossa atitude. Utilizar a garrafinha, escolher os produtos de forma que sejam produtos que tenham embalagens recicláveis, evitar o desperdício, separar os materiais em casa e levar para reciclagem. Então, quando você comprar uma coisa nova, você doar ou você reutilizar aquele seu produto. Então, tem várias formas do dia a dia, né? Repensar realmente o consumo é o primeiro ponto, né? E a gente está vendo, outro dia eu estava conversando até na parte de consumo de roupa, né? A quantidade de novos negócios que estão surgindo, de armários compartilhados, o clube da roupa. Então, tem várias coisas legais acontecendo que não é para trazer restrição, né? e redução, mas é uma forma de consumir mais adequada à nossa realidade. Será que a gente não precisa ter muito mais a experiência do que o bem em si? É aquela coisa, será que esse consumo demasiado está realmente deixando a gente mais feliz? Esse é o grande ponto. Bia, aqui o Jorge Marcos Barros, o nosso mineiro, né? Ele espera em breve ver incorporado no Brasil a expressão educação ambiental na economia circular ou economia circular na educação ambiental a ser oficializado no painel que vocês vão criar para o Fórum Brasileiro de Educação Ambiental em BH e Minas. Ótimo. Parece que os mineiros estão animados mesmo. Então, o Antônio Robson fala que acredita que, além do trabalho importante da academia, a mudança e a inserção do modelo deve ser pensado de forma a ser inserido na educação básica, para que as novas gerações já cresçam introduzidas na ideia, pois realmente há uma mudança de era. By Bia, ele escreve. Mudança de era by Bia. A gente já está vendo, inclusive, programas, tem um na Inglaterra, que chama Circular Kids. Então, é um programa que está sendo montado para levar essa educação, esse pensamento de economia circular para as crianças. Então, esse o ponto. Educação sempre é a base de tudo, né? Na verdade, aqui a Janaína de Campos Macedo fala que acha ótimo saber que o futuro chegou e que a mudança no mercado até chegar ao ponto de uma obrigatoriedade de mercado começa pela educação da população. O consumidor exige um novo produto, né, Bia, com outro valor, né? E realmente isso acontece. A Tabata está falando que só vê ótimas perspectivas para a economia circular, principalmente por ter muita aderência com ODS, né? Ela é mestranda em práticas em desenvolvimento sustentável e tem muito interesse em trabalhar a dissertação dela na conscientização da sociedade para a economia circular. Tabata, eu não sei se eu posso compartilhar seu e-mail com todos ou só com a gente, mas ela está falando que gostaria de criar um grupo, se possível, de quem está na carreira acadêmica no momento e pretende fazer um trabalho envolvendo economia circular para trocar de ideias, né? Tabata, eu vou guardar seu e-mail, se você permitir, a gente compartilha depois com o pessoal do NEC, né? Acho que... Ela fica onde, a Tabata? Ela está na Rural, certo, Tabata? Rural?
Legal, porque isso é exatamente o que a gente está querendo fazer. Como o assunto, o tema é novo, né? Inclusive os professores que estão que falam, que estão orientando essas teses de mestrado, de doutorado, seria incrível ter uma troca entre eles, né? Porque é muito novo ainda o tema. Então, a gente vai adquirindo mais profundidade no conceito através dessa troca. Então, eu acho que é essencial essa troca para que não tenha uma banalização do conceito. Eu acho que isso que é o mais importante, o que a gente pretende fazer com o NEC. Então, conte comigo, conte com todos os multiplicadores. Eu acho que todas as bases de painel de monografia pode ter um multiplicador do NEC como representante para conduzir essa discussão. Isso é uma outra objetivo da gente. A rede de pesquisadores se dispõe a fazer isso. A gente está. Uma das missões da rede é integrar, né, os interessados, e por isso essas parcerias com o NEC e outras parcerias que a gente tem com outras áreas da academia, né, biotecnologia, arte, design, enfim. Aqui é para a gente se encontrar e às vezes parece que o assunto não é para a gente, mas a gente vê sinergias e convergências de temas que a gente não imaginava. Então, Tabata, eu deixei aí o e-mail da rede de pesquisadores, tá? Você entra em contato com a gente, que a gente repassa para a Bia, para os multiplicadores, a gente é parceiro, então a gente faz isso. Para todos que quiserem, o e-mail da rede está aí. Várias pessoas estão agradecendo, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul diz que está de portas abertas, mestrando em ambiente e sustentabilidade. Antônio Robson, a gente que agradece a presença, né? A Daniele diz que desenvolve serviços de consultoria ambiental e quer introduzir princípios da economia circular nos trabalhos dela. E eu acho que tem muita gente aqui, na verdade, né, Bia, que a gente pode contactar posteriormente. Algumas pessoas perguntaram se você... Eu vou passar o meu contato, o Danilo também é do comitê gestor, que faz parte aí dessa coordenação geral do NEC. Eu passo o e-mail da gente e as pessoas podem entrar em contato e a gente vai aumentando aí essa rede. Bia, você pode disponibilizar, estão perguntando se você disponibilizaria o PDF da sua apresentação. Sim, pode ser sim, sem problema. Aí eu vou encaminhar para todos vocês por e-mail, tá, pessoal? Que vocês participaram, quem participou vai receber o certificado em até 15 dias e também a gente vai enviar, junto com o certificado, a gente manda um link para vocês baixarem a apresentação da Bia. Tudo bem, Bia? Pode ser? Tá ótimo, pode ser. E último recado, amanhã temos o webinar para falar de fomento à pesquisa com o Instituto Serrapilheira, então ser todos convidados a voltar, caso queiram. Estamos de portas abertas, online, mas portas sempre abertas para vocês. E Bia, desculpa o tempo, eu sei que você está aí com o tempo apertado. A gente pode fazer outras conversas, vai ser um prazer. A gente traz subtemas de economia circular, que acho que o assunto é bem amplo. E o NEC também vai estar criando uma série de webinários para o ano que vem. Então, fiquem atentos aí e conto com essa oportunidade de continuar trocando com todos vocês. Olha, tem o Danilo e o Robson falando a beça lá no Facebook, várias dicas. O Danilo está dizendo que lá em Portugal, lá onde ele está, né? Porque ele está chique lá em Portugal. Por exemplo, ele diz que só compra roupa na loja chamada Humana. Todas as roupas são doadas e revendidas a preço mais acessível. Menos é mais, ele está dizendo. E o Robson está dizendo que já tem o upcycling, que é uma renovação de peças, e que em todos os setores o mindset está mudando. Danilo está falando para a Tabata entrar em contato com o NEC diretamente. Se você está na Rural, ele está dizendo que você deve estudar com uma amiga dele chamada Marina Caetano. E está convidando todo mundo para participar do NEC. O NEC tem que crescer mesmo. Vamos todo mundo participar do NEC. Multiplicar. Beijo, Bia. Volte sempre. Beijo. Obrigada, Rede Pesquisadores, Juliana, pela parceria. Muita coisa para a gente construir aí junto. E abraço a todos. Beijo, gente. Todos, obrigada pela presença. Se a gente puder fazer alguma coisa, Bia, agradeço. Vou parar a live no Facebook. Danilo, Robson, a todo mundo que acompanhou a gente aí pelo Facebook. Um abraço. Gorete Gonçalves, um abraço. O pessoal do Facebook sempre
junto com a gente, e muitas pessoas dando parabéns, agradecendo. Estamos juntos, estou à disposição. Beijo para todos. A gente vai encerrar.